Olá, meus queridos. Como estão vocês, galera da EJA, turminha aí da EJA? Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? E aí, responderam as atividades? Vamos lá, galera, deixa de preguiça, vamos à luta. Não parem, certo? Vão em busca do sonho de vocês, da meta, né? Cada um escreve uma meta do que vai fazer, então não se acomodem. Acesse lá o portal, como sempre venho falando aqui para vocês. Vejam materiais que tem lá bem legais. Tem outras aulas de outros professores com os temas que vocês têm aqui também, ou parecido, mas também já é o que vocês procurando, né? Mais algum conteúdo, mais conhecimento. Não fique parado, certo? Procura um tempinho, sei que é complicado, né? Mas vocês procurem sempre estar na ativa. Não desanime. Vocês não estão, né, sozinhos nessa tempestade. Então vamos correr atrás do prejuízo. Se vocês não fizerem isso, quem é que vai fazer? Certo? Nossa aulinha de história hoje, o tema é a alimentação dos primeiros seres humanos. Vamos saber um pouquinho da origem, de onde veio. Tem lá no material de vocês no livro. Tem um livro lá na página 175 e 176. É o terceiro capítulo. Vão lá, olhe, dê uma olhadinha nesse tema, leiam lá o conteúdo que tem, certo? Procurem. Procure os professores de vocês também, tirem dúvida, o monitor, mas não fiquem quietos, certo? Vão lá atrás. Prepare um material referente a esse tema e vamos ver um pouquinho aí, né? Como surgiu, da onde veio, o que é que eles, como foi que eles surgiram, quem trouxe. Então vamos descobrir um pouquinho, né? E sempre dando continuidade, porque a história é fascinante. Aí temos o nosso papel de parede, né? Nossa entrada, eixo, educação dos jovens e adultos. E vamos lá saber um pouquinho dos nossos alimentos, né? Dos alimentos dos primeiros seres humanos. Eles viviam de caça, de pesca, de coleta de grãos, raízes e frutos silvestres. Caçavam os ursos, os mamutes, elefantes, cervos, bisões, entre outras espécies de animais, e usava a carne desses animais como alimento. E as peles, né, a pele desses animais, eles faziam os seus vestimentos. E os ossos dos animais, né, da caça, eles faziam de uma ferramenta ou arma para eles utilizarem. Muitos deles também não tinham habitação fixa, né? Porque aí eles ficavam naquela região ali até onde dava, onde tinha caça, onde tinha alimentos, né? Frutos próximos. Quando ali aqueles acabavam ali ao redor, né? Das proximidades dele, da casa, eles se mudavam. Eles iam para outra localidade onde tivesse mais pesca, caça e mais frutos na plantas em abundância. Então era por isso que eles eram chamados também de nômades, porque não ficavam em nenhum lugar assim próprio fixo, né? Sempre mudando de uma região para outra em busca de alimentação. A alimentação do homem paleolítico e do neolítico. Vamos fazer aí essa comparação, essas alimentações, né? De um e de outro. A diferença da alimentação do homem paleolítico e do neolítico. O modo de vida do homem paleolítico. O homem do paleolítico vivia principalmente da caça, da pesca, mas não só, também do que a natureza lhe dava. Quando o homem ia caçar, fazia várias pinturas nas paredes das cavernas ou ao ar livre, para lhe dar sorte na caça ou para que a caça lhe corresse tudo bem, né? Naquele dia que ele saísse para fazer a caça.
Então, aí temos uma fotografia, né, de um homem aí ao lado, ele com um vestimento de couro, de um animal, né, simples, mas fazendo aí o seu culto, né, o seu, que a gente chama assim de culto, de hora, tipo de uma oração, ou tipo para trazer bons fluidos, né, revigorando a energia para fazer essa caça. E até hoje a gente vê aí pinturas, quando tem, né, as escavações das cavernas descobertas, tem essas pinturas ainda no teste, nas cavernas, e essas descobertas. E a gente sabe que eles gostavam de fazer esse desenho nas paredes. As diferenças na alimentação do homem paleolítico e do homem neolítico. Paleolítico era frutos silvestres, os grãos, né? Que eram o arroz, o milho, o feijão, esse tipo de grão que eles tinham, folhas, raízes, insetos e animais de pequeno porte. Já do Neolítico, né, mais um pouquinho avançado, tinha trigo, cevada, o arroz, o milho grosso, pão, vinho e azeite. Já inseriu aí, né, o pão, que já veio aqui do trigo, eles já começaram a fabricar um tipo de alimentação, né, com a massa e água, o vinho e o azeite também, que eles colocavam no pão, o azeite. Forma de colher e de tratar os alimentos que produziam. Para cultivar as terras e dela tirar o proveito, o nosso antepassado teve de inventar novos instrumentos e técnicas, tais como foi a enxada e o arado para cultivar o solo, a foice e a mó para cortar e triturar os cereais, a cerâmica e a cestaria para cozinhar e guardar os alimentos, a tecelagem para confeccionar vestuário e lã, ninho ou canhão. A enxada e o arado era feita de pedra ou de os ossos de animais que eles, né, pegavam. Então, tudo era reaproveitado e eles faziam também instrumentos de trabalho, né? A cerâmica para guardar os alimentos, a, a água, a reserva do que se colhia, os frutos. Então, de tudo, eles já tinham uma forma de conduzir, de guardar seus alimentos. Os instrumentos que o homem usava no período do Paleolítico. A biface, esta pedra aqui ao lado, né? Eles tinham uma forma de estarem mexendo com ela, ou acender um fogo, de outra forma para machucar algum grão. Machado de mão, era uma machadinha que eles faziam, ficavam retinha, para ser um batedor também. Propulsor de lança, era um arco, né, feito de madeira, de um cipó. Arpão em osso. Aqui abaixo uma fotozinha, que é tipo uma lança, parecendo um monte de escaminhas nas laterais para ficar áspera. Instrumento que o homem usava no período neolítico. Mó. Esses já são a junção de duas pedras ou um pedaço de madeira aqui abaixo para machucar, né, pisar os grãos para fazer uma farinha, né, o arroz, o milho, mas tem aqui em cima um pouquinho de um alimento. A foicinha em Chile,
imitando um L aqui. Eles também fabricavam para cortar ou para se defender dos animais. Machado de pedra polida, está aqui também uma pedrinha branca, amarrada em um pedaço de pau, né? Assim, ficava parecendo uma machadinha. E o vaso aqui de cerâmica, eles passaram a fazer para guardar armazenar o alimento e a água. Agora no período neolítico, como já se referi atrás, machado de pedra polida. Esses machados só passaram a ser feitos no período do neolítico, por isso se designavam de pedra polida. Ora, vejam, neolíticos, neos é igual a novo, litos é igual a pedra. Termo que designa pedra nova, ou seja, idade da pedra polida. O último período da pré-história é o neolítico. E eles também desenvolviam uma capacidade intelectual para confeccionar os seus utensílios, né, de madeira, ou com os ossos, que eu já falei, com os chifres, e que facilitava a sobrevivência deles. Os chifres deixava oco, os chifres maiores, e faziam ou de instrumento cortante, ou para guardar algum cereal, algum que eles já fizessem a farinha. Aí eles também deixavam oco para isso. Crescente fértil. Crescente fértil foi o nome dado pelos historiadores à região onde surgiu pela primeira vez a agricultura. Essa região fica entre os seguintes rios: Nilo, Tigre e Eufrates, no Egito. Esta região tem uma forma muito semelhante à da Lua, quando está em quarto crescente, daí o nome desta região. Aqui vemos o mapa, né, que está aqui o rio e temos esta beleza de dizer que tudo à beirada de um rio, né, se dá. Então é por isso que ele é chamado de crescente fértil. Na beira, né, do rio tinha como se cultivar, chamava de fértil porque produzia, davam o alimento e o sustento dele. E agora o nosso desafio. Como vocês viram um pouco sobre os alimentos, cite o nome de alguns desses alimentos que os europeus trouxeram para a América. Dê uma lida lá no material de vocês, na página 175 e 176. O livro. Lá tem o nome de alguns e vocês, se não, pode pesquisar também, quem quiser, né? Ir na internet e dar uma pesquisada. Mas dê uma lida também no material, que é todo falando sobre esse assunto, essas páginas, sobre esse capítulo. E vocês respondam, envio para o professor ou para o monitor também, certo? A mensagem da semana. Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de vocês. Como eu disse logo no começo, corram atrás, só vocês é quem tem o objetivo de cada um. Então, depende só de vocês. Certo, galera? Aí tem o link da atividade, essa atividade aí que eu passei. Tem lá no livro também, o professor, o tutor vão passar, vão conversar com vocês. Então, corra atrás, sabe, do seu futuro. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.